Se você é um fornecedor industrial e sua empresa está crescendo, eu preciso que você me escute até o final. Por isso aqui não é sobre melhorar o negócio, é sobre evitar um erro que pode te custar caro. E antes de qualquer coisa, vamos colocar uma verdade aqui na mesa agora, tá? Verdade. Você não é incompetente. Você não chegou até onde chegou por sorte. Você também não construiu tudo que construiu por acaso. Você sabe operar, você sabe resolver problema, você sabe entregar o que precisa ser feito. E é exatamente por isso que o que eu vou te mostrar agora pesa mais. Porque esse problema, ele não acontece com quem está começando, ele acontece com quem está crescendo, querendo evoluir, querendo mais, melhor. E talvez você já tenha sentido isso. O negócio rodando, tem contrato entrando, tem projeto acontecendo, massas, sempre tem um mas, né? Mas tem alguma coisa errada aqui, Cauê. O crescimento não está trazendo alívio, está trazendo pressão. E você começa a perceber coisas que não deveriam acontecer. Por exemplo, você fatura mais, porém o dinheiro não sobra no caixa como deveria sobrar. Você fecha contrato bom, mas a operação ela sofre para entregar. Você cresce, mas crescer parece que diminui o controle sobre o meu negócio. Tudo meu negócio, quando eu cresço, parece que eu perco o controle, Cauê. E isso, alguns chegam de mim, Cauê, isso é só um momento. Não é um momento passageiro, vai passar. Presta atenção, isso não é um momento. Isso, na verdade, começa a virar um padrão que repete ciclo após ciclo. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Fornecedor industrial, empresas, né, técnicas, empresas que fornecem serviços para a indústria, negócios que fazem vendas B2B, vendas complexas, né? Ciclo de venda longo, múltiplos decisores. Esses negócios, como por exemplo é o caso de muitos fornecedores industriais, esses negócios não quebram por falta de cliente ou de venda. Não, Cauê. Quebra para quem então, Cauê? Quebra quando elas começam a crescer do jeito errado. E principalmente quando começa a crescer rápido. Crescer rápido, do jeito errado, é a fórmula certeira para fracasso, para quebrar a empresa, para fechar a porta para demissão em massa. E não é isso que você quer. O problema é que muitas vezes esse processo ele não explode de uma vez. Ele começa consumindo por dentro. Devagarzinho, devagarzinho. Começa mais ou menos assim. Você geralmente fecha um contrato maior com um cliente novo ou o mesmo cliente. E para entregar, você precisa contratar mais gente. Só que você começa a contratar rápido, sem critérios. Precisa contratar novas licenças para atender. Por exemplo, no negócio que eu atuava, como projetista mecânico, antes de virar um empresário, a gente tinha que comprar licenças de uso para fazer a operação lá do desenvolvimento de projetos mecânicos. Softwares como, deixa eu trazer aqui, nem vai fazer diferença, mas CATIA, SolidWorks, eu usava CATIA e NX, né? Eu precisava contratar rápido, novas licenças, precisava treinar esses novos contratados, só que acabava treinando no caos, na operação, e muitas vezes era necessário fazer, né, ajustes ali de correção de rota, só que era durante o processo de produção.
A margem que foi negociada parecia boa lá no começo, né? No papel, maravilhosa. Só que vai acontecendo as coisas, a margem começa a sumir, evapora. Eu tô falando de lucro, dinheiro no caixa que sobra. O prazo que parecia viável para entregar, não, vamos entregar esse projeto em 90 dias. 90 dias. Um mês. Depende do projeto, do nível de complexidade. Mas o pagamento, a grande maioria já tinha um sistema de pagamento. Ele leva 30, 60 dias para diagnosticar, entregar, e vai receber o faturamento em 30, ou 30, 60, 90, ou só depois de 90 dias. Em si, que era coisa de louco, né? E não encaixa que suporte a isso mesmo manter essa estrutura. Por mais que o faturamento era alto, mas como mantinha isso, né? E essa é a camada um, que é onde o negócio depende da execução para gerar faturamento. Então, quando ali o prazo começava a apertar, né, de certa forma, toda essa dinâmica acontecendo, o caixa, ele não acompanha o ritmo de faturamento. Como é que eu faço para manter essa estrutura? Outra cena muito comum de se ver, né, e eu atuando 2 décadas, fornecendo produto e serviço para a indústria metal mecânica, definitivamente o segmento mais desafiador de realizar uma venda. A gente está falando de vendas complexas, vendas é, personalizadas, um processo comercial mais, mais profissional, pode-se dizer, certo? O que que acontecia? Deixa eu trazer aqui. A venda, vamos fechar. Nós precisava de dinheiro, precisava, né? Que, faturou, mas só fatura 90 dias, 60 dias, o pagamento, meu Deus. Aí o que que acontecia, né? Natural. Duas entradas vendas, ó. Comercial da empresa acelera. Vamos vender. A operação não acompanha essa venda. O time entra no limite, o erro aumenta, retrabalho aparece, o cliente começa a pressionar e o financeiro descobre tudo tarde demais. E aqui está o ponto que você precisa encarar. Isso não é falta de organização. Isso não é fase. Isso não é normal do crescimento. Isso, isso é um modelo que você opera extraindo. Bem direto. É o modelo que você opera extraindo. Porque hoje, o seu negócio ele está estruturado assim. A mesma maioria dos negócios está estruturado assim. Se executa, fatura. Se não executa, para. Em outras palavras, deixa de faturar. E isso cria uma consequência inevitável. Quanto mais você cresce com esse modelo que depende de execução, mais dependente você fica, mais pesado fica a operação, mais arriscado se torna o dia a dia. E aí vem a parte que pouca gente tem coragem de falar. Como é que eu sei disso? Ninguém me falou. Queria que tivesse me falado, como eu queria que tivesse me falado. Tem empresa boa, crescendo, aumentando o faturamento e ficando ao mesmo tempo mais fraca, porque está aumentando o volume sem aumentar a estrutura que suporta esse crescimento de volume. O modelo de suporte ao crescimento. Está aumentando ali o faturamento sem proteger a margem. Está aumentando a operação sem proteger o caixa. E isso cobra preço. Sempre cobra, sempre cobra. Vou trazer aqui para você, deixa eu um pouco mais fundo, tá? Você melhora a empresa, investe em novos processos, ganha eficiência operacional, resolve problema difícil, quatro coisas, ó, quatro coisas. Mas me responde uma coisa com sinceridade. Com sinceridade. O seu cliente paga mais por isso?
10% por cada uma, 40%, que fosse 4% aí paga mais. Ou você continua sendo remunerado praticamente da mesma forma, com o mesmo preço, na verdade, o cliente pedindo desconto. Que esse é outro erro invisível. Você evolui para entregar mais e melhor, ou seja, era um prazo de, vamos lá, 10 dias, foi entregue em 7. Pô, o cliente pagou essa diferença de 3 dias que você economizou para ele. Ou seja, evoluir o processo, evoluiu o negócio, evoluiu toda a entrega, mas não está capturando o valor dessa evolução. Essa evolução está gerando mais caixa. Você melhora, mas continua preso ao mesmo modelo limitado. E aí, vem cá, nasce aquela sensação que ninguém fala, mas muita gente que fornece para a indústria sente. Eu sei muito mais do que eu consigo transformar em dinheiro. Eu já passei por isso. Eu tinha essa sensação, cara, eu sei muito mais do que eu consigo transformar em dinheiro. Era eu falava isso. E se isso já passou pela sua cabeça, como já passou pela minha, saía da minha boca, você já entendeu o suficiente para tomar uma decisão. Porque agora não é mais falta de informação. Eu falei, você vai ver aqui, eu vou mostrar aqui, poucos têm coragem, uma vez que você vê, você nunca vai mais desver. Então agora o próximo passo é escolha, não é falta de informação, é escolha, é decisão. E aqui está o ponto de ruptura. Se você continuar crescendo dentro desse modelo atual que você tem, você vai chegar em um lugar onde crescer mais vai piorar a sua vida, o seu negócio, o seu caixa. Crescer mais vai aumentar os riscos assumidos pelo negócio, pela sua vida. E crescer mais vai te deixar mais preso ao negócio e a uma vida que você talvez nem gosta. Ah, eu tô vivendo. Sinceridade. É isso que você gostaria de estar vivendo? Sinceridade. E vem cá. Não adianta ajustar superficialmente. Eu já tentei fazer isso. Acredite. Mó burrada. Eu, Cauê, fiz. Que o problema não está na minha operação, na minha gestão, não estava no meu time, não estava na minha venda, porque eu dobrava vendas, mas estava na estrutura que eu estava operando o negócio. A estrutura não se corrige com esforço. Uma coisa que muito vem, né, princípio da indústria. Esforço, vamos produzir mais, faz esforço. Corrige tudo. Estrutura não corrige com esforço, se corrige com o modelo, com a implementação do modelo certo. Então agora você vai ter duas opções, dois caminhos. Lembra que eu falei que é uma escolha? Ou você continua justificando isso como, é só uma fase e aceita pagar o preço depois. Ou você decide de uma vez por todas reorganizar o crescimento do seu negócio antes que ele cobre mais caro, antes que ele feche. E é exatamente por isso que existe o programa Crescer Sem Colapso. O programa Crescer Sem Colapso ele não é um conteúdo, ele não é teoria, não é alguém te motivando. Yes, yes, yes. Não. Ele é um processo direto ao ponto de correção estrutural, baseado em 20 anos de modelo, né, de experiência atuando na indústria. Onde a gente faz três coisas que hoje não estão acontecendo na grande maioria das empresas que fornecem para indústrias. Não está acontecendo nos fornecedores industriais, que é conectar a camada um que conecta com o que você vende, com o que você consegue entregar, com o dinheiro que realmente fica no negócio. Isso é a camada um. Porque são duas camadas. Essa é a camada um. Que existe a camada 2. Eu vou começar a falar para você. Porque essas três coisas separadas, enquanto elas estiverem separadas,
a grande maioria dos negócios vai continuar crescendo e descobrindo o problema depois. E tem mais. Existe dinheiro preso hoje dentro da sua empresa. Agora estamos falando da camada 2. Você não está capturando, não está gerando valor, capturando resultado, não está gerando dinheiro no caixa com esse ativo já de altíssimo. Ó, eu afirmo com 100% de convicção. É um ativo mais valioso do seu negócio. Muito do que execução, muito do que execução. Porque todo o seu conhecimento técnico, a sua experiência, ela está sendo usada apenas para executar, para entregar. Importante, né? Esse é o modelo um. Só que ela poderia estar sendo usada de outra maneira. Ela poderia estar sendo usada para gerar receita fora da dependência da execução, fora da dependência do modelo baseado em execução. E aí você cria uma camada 2. Você já tem tudo que você precisa. Você precisa criar uma nova empresa? Não, você cria um adendo à empresa atual. E é isso que muda o jogo. Porque é isso que tira o peso do crescimento do negócio. Agora vamos falar de realidade? Não organizar isso já está te custando dinheiro. Um contrato mal precificado, um erro operacional, um crescimento desorganizado, retrabalho. Quanto vale um programa desse? Bom, tudo que eu falei aqui, como erro que acontece, isso passa facilmente de R$ 30.000, R$ 50.000. Em muitos casos, muitos mesmo, principalmente falando para a indústria, mais de 100.000. Então, o problema não é quanto custa, não é o investimento para entrar dentro desse programa. O problema é continuar ignorando o custo invisível de manter um modelo que não consegue suportar o crescimento. Se você já entendeu isso, melhor. Se você já entendeu que isso precisa ser resolvido, seguinte, tem um link aqui na descrição. Fala com o meu time, tá bom? Eles vão te mostrar como é que funciona na prática, vão te mandar uma proposta, mostrar toda a detalhada das etapas do processo, o valor de investimento, o tempo de duração, os resultados esperados, a estrutura de entrega. Fala lá. Agora, se você ainda precisa enxergar isso com mais clareza, o melhor caminho é começar pelo livro. O livro que eu escrevi, Código da Engenharia Lucrativa. Ali você vai entender exatamente por que empresas boas, com anos de experiências, empresas que fornecem para a indústria, com uma experiência de meu vasto, de tanto de tempo quanto de aplicação, de vivência prática, de campo, né? Por que essas empresas boas astral? Por que o crescimento vira pressão? E como transformar o que você já sabe em dinheiro de verdade? Como transformar a experiência em lucro, em receita? O livro, ele te mostra o problema de uma maneira fácil de entendimento. Você vai falar, nossa, por que eu nunca consegui chegar a isso? Porque não é uma coisa fácil de organizar. Vamos lá, deixa bem claro. O livro te mostra o problema, defende por que o programa tem toda essa defesa, né? Defende a tese. O livro te mostra o problema, só que o programa resolve. Mas vamos deixar bem claro. Depois disso, não dá mais para fingir que você não viu. Porque fica claro que o problema nunca foi falta de cliente e nunca foi vender mais. Foi crescer dentro de um modelo que não sustenta crescimento. E se você não mudar isso, o crescimento não vai te libertar, não vai trazer a liberdade de escolha financeira, geográfica. Eu não sei qual que é a sua meta, mas não vai. Na verdade, manter o mesmo modelo vai te prender. E no final é simples. Você não precisa vender mais. Você só precisa parar de perder dinheiro
enquanto cresce.